pessoal, aqui é o professor Marcelo Rodrigues do Planeta Transfer. Nós estamos fazendo mais um vídeo da nossa série de Carona com Jarbas. Vocês estão vendo ali, nós já fizemos 6 vídeos, hoje é o vídeo número 7, né? Acompanhe a gente lá nas nossas mídias sociais, tanto no YouTube quanto no Instagram, e a gente vai sempre fazer esses vídeos que são bastante educativos, que vão mostrar para você os caminhos para você permanecer na sublimação e ganhar bastante dinheiro, que é o que todo mundo quer, né? Então, hoje o nosso vídeo, nós vamos falar sobre se é mesmo um bom negócio comprar uma impressora da Epson, dita, né, que eu chamo entre aspas sublimática, que ela é dita como uma impressora sublimática, né? E ela está sendo vendida, são aquelas impressoras branquinhas, tem até aqui a foto de uma. Essa é a F170 e essa é a F570, tá? Eu vou dar a minha opinião, né? O que eu faria se eu estivesse no lugar de vocês, se eu compraria ou não uma dessa linha branquinha que custa bem mais, ou se eu compraria, por exemplo, uma L1300, uma L14, acho que é a 14150 que entrou no lugar da 1300, aquelas que são pretas, né? E que também tem o book de fábrica. E eu estou aqui com o Jarbas, mais uma vez, né? E ele vai tirar todas as dúvidas que ele e que você também deve ter sobre comprar ou não, se vale a pena comprar ou não uma impressora. Então nós vamos discorrer sobre todos os assuntos, o que eu acho, na minha opinião, vantagem e o que eu acho que é desvantagem comprar ou não esse equipamento. Vamos lá, Jarbas? Sim. Na verdade, já haviam muitas dúvidas, agora com essas outras agora novas, né? Impressoras sublimáticas, né? Mas vamos lá então, já que ela é sublimática, então a gente pode pensar o seguinte: não posso usar então tinta corante nela, não posso usar pigmentada nela, seria isso? Mercado, ele deixa a coisa muito distorcida, né? Quando as pessoas chamam uma impressora de impressora corante, né, presume-se que ela só vai usar tinta corante. Sim. É um erro muito grande. Você pode usar, porque todas as impressoras elas têm uma família, ou é base de água, ou é base de solvente, ou é látex, ou é UV, entendeu? Então, as impressoras, elas são, se forem com a cabeça base de água, se forem em impressoras que funcionam com tinta à base de água, elas podem usar qualquer tinta à base de água. Então, se ela vem com a tinta sublimática, né, é um erro achar que ela não vai funcionar com a tinta corante. Vai sim. Se você pegar uma tinta corante feita para ela, né, pensando nesse tipo de cabeça, ela vai funcionar muito bem, porque é uma tinta da família base de água. Assim como é essa impressora, né, e a outra, as outras que são da linha L. Então, todas elas são impressoras para tinta base de água, né? Isso é um fato, tá? Então, erra, na minha opinião, quem presume que uma vai funcionar só com a tinta sublimática ou a outra vai funcionar só com a tinta corante. Existem outras tintas, a pigmentada, até uma tinta reativa também existe para usar com impressorinhas também. Então, é um erro achar que ela não vai funcionar com a tinta corante ou com a tinta pigmentada. Ela vai funcionar sim. Deu para compreender bem. Mas tem um detalhe que nós falamos muito sobre roletes, então agora, já que ela para sublimação, não precisamos mais se preocupar com roletes. De novo sobre roletes. Nem isso é coerente, né? Então, vejamos, se essas impressorinhas, né, fossem realmente prontas para sublimação, né, sim, elas não teriam problemas que a sublimação em tese provocaria. Então, elas não teriam problema de rolete. Isso aí seria o ponto-chave, né? Então, olha, agora essa impressora é sublimática, então ela não vai ter problema que as outras têm, né? Nem isso aconteceu. Então estão tendo problemas de rolete também, do mesmo jeito. Então, essa é uma prova para mim que
não tem lógica pensar desta maneira. Ela é mais uma impressora, né? Embora ela tenha uma cabeça um pouco diferente, mas ela vai funcionar basicamente como as outras impressoras, entendeu? Fato. Ok. São várias perguntas e nem hoje a gente vai conseguir fazer todas, mas digamos mais uma agora. Eu ouvi dizer, isso é verdade, esses dias falaram isso para a gente, não existe para as impressoras aquele preto HDK que existe para as plotters. O que você vamos lá sobre isso? Por que eu acho que não colocaram o preto HDK para as impressorinhas pequenas? O preto que a Epson lançou na Shurecolor inicialmente foi o preto BK, né? Muita gente reclamava que o preto era um preto fraco. E depois de um certo tempo lançaram o preto HDK. É um preto muito mais bonito, muito mais intenso. Só que quem tem as impressoras maiores sabe que tem uma vassourinha lá para você mexer, né? E você tem como fazer isso porque são cartuchos grandes e você tem acesso a eles. Então você tem uma vassourinha para você mexer. Sinal de que a carga de corante preto é muito alta. Então tende a sedimentar, entendeu? Então, essa é uma preocupação. No caso das impressorinhas pequenas, você não teria acesso, né, a essa movimentação da tinta. Então, eles prevendo que poderia ter alguma sedimentação e que se não fosse misturada teria problema, isso é o que eu imagino, gente, tá? Eu não estou posicionando nada sem questionar, né? Sem pensar, né? Eu penso sempre na lógica que acontece. Eu posso estar até errado, mas eu imagino que seja por isso que o preto não é o preto HDK, é o preto BK, entendeu? Então é um preto um pouco menos intenso do que o preto, por exemplo, de uma empresa italiana, que tem pretos que não precisam mexer porque eles não sedimentam, tá? Isso é o meu entendimento, já bastante conhecedor de tinta sublimática, tá? Que eu importo de uma empresa coreana, eu sou representante de uma italiana, então eu vou sugando todas as informações dos fabricantes, né, em todos os sentidos. O coreano não quer te explicar, ele quer te vender. Mas você tem que saber, você tem que ter muito entendimento para perguntar coisas que você acaba colocando eles meio que sem ter como não te dar a resposta. Isso eu sempre falo, como eu tenho muita percepção, eu já chego com a resposta que eu acho que eles vão dar. Então eles não têm como fugir, eles têm que me dar uma resposta que seja coerente em cima da minha pergunta. Perguntar com excelência, né, é sempre muito bom. Pela sua própria prática, né, pela sua experiência. Né? Porque a gente vai no X da questão. Então eles sempre são dois assim, né, um olha para o outro, o que eu respondo para esse cara? Ele entende. Então eu não tenho como florear muito, eu vou ter que dizer sim ou não, ou então explicar exatamente por que a coisa acontece. Tá certo, tá certo. As duas, elas possuem uma caixa de manutenção com chip. Sim, sim. Isso tem até um custo de R$260, 70 centavos. Sim, então, sim. A questão básica tem que comprar outra para quando encher e tiver que jogar fora a tinta da lixeira? Tem. Gente, isso eu acho um contrassenso, tá? Eu sempre vou dar a minha opinião, porque eu conheço até as próprias Shurecolor, que são os equipamentos maiores, eles têm chip para tinta, mas eles não têm chip para lixeira, né? Olha. E você tem isso aqui, gente, que eu estou falando, ó. Isso aqui é a lixeira de uma F170, de uma F570. Você tem que, para jogar o lixo fora, aquilo que você fez limpeza, você tem que comprar uma caixinha dessa, pagar R$260,70, foi o que eu vi numa nota fiscal, e eu acho um absurdo. Eu acho que eles não poderiam fazer isso
porque é um gasto desnecessário, é um gasto que você tem que... não tem lógica. Você pagar para jogar o seu lixo fora, aquilo que você criou fazendo limpeza, você tem aquilo, pô, e agora? O que eu faço? Eu jogo fora, eu vou ter que pagar R$260? Isso é um fato completamente negativo para quem vai comprar esse equipamento. Saber que você tem que gastar esse dinheiro desnecessariamente. Então, não tem lógica. Mas esse equipamento, será que vai durar mais do que os equipamentos que já existem, tipo uma L1300? Teria essa vantagem? Então, gente, a cabeça desse equipamento, né, ela é mais evoluída um pouco do que de uma L1300. Quanto à durabilidade, isso depende de muita coisa, depende de quantas limpezas você vai dar, né? Depende da tinta que você vai usar, porque quando você usa uma tinta que é muito boa e ela não dá entupimento, ela tem ela flui muito bem, você tem que limpar muito pouco, você tem muito pouco ajuste, você tem pouco gasto. Isso é que vai determinar a vida útil do seu equipamento, tá? Então, embora pareça que essa cabeça seja mais evoluída, porém talvez um pouco mais durável, o que vai determinar é o uso, né? Não deixar essa cabeça ter nenhum dano batendo no papel, essas coisas todas que a gente sabe que são bastante relevantes, mas sempre dizendo que o X da questão é usar a tinta ideal, adequada para essa cabeça. Se você usa a tinta que foi fabricada pensando nesta cabeça, tudo vai funcionar maravilhosamente bem. Okay? E o valor do frasco da tinta de 140 ml, essa pesquisa já, é de R$100. O litro seria mais de R$700? Se você for pegar R$140, não, desculpa, R$100, né, para 140 ml, e você fizer uma conta, você vai chegar em 100 ml a R$70 ou 1 litro a R$700. É bastante alto, é bem caro, né? Eu vendo uma tinta por por R$35 100 ml, né? Então é muito menos do que isso. Então vejamos, a tinta que eu acho perfeita, que é fabricada para essas impressoras, ou seja, para as Shuricolor, que tem cabeças bem parecidas com essa da F570, são menores um pouquinho, que eles chamam de mini TFP, uma coisa, as mini cabeças que são as mesmas da Shuricolor, menores. Isso é o que eu escutei, isso é o que eu imaginei. Então, essa tinta que é feita para as cabeças da Shuricolor é a J-Nexter da J-Tech. Vejamos, essa é para as cabeças da Shuricolor, essa aqui já é para as cabeças DX5, DX7, é a J-Next, essa é a J-Nexter. Então, essa funcionaria perfeitamente para elas. Então, eu até diria, essas tintas que nós vendemos para a L1300 vão funcionar bem, mas essa vai funcionar melhor ainda porque foi projetada, foi pensada para você usar nessas cabeças. Então, tudo vai funcionar às 1001 maravilhas, não tem problema nenhum, não tem pouca limpeza, cores bonitas, tudo perfeito. Maravilha, maravilha. Agora, com respeito à compra, eu devo usar então o mesmo critério que eu usei para comprar o equipamento para a compra da tinta, ou seja, pela conhecida eficiência, a própria expertise do fabricante, sim, a sua confiabilidade e grandiosidade? Sim, vamos lá. A Epson é conhecida mundialmente como uma das maiores empresas de fabricação de equipamentos, tá? Isso, todo mundo quando vai comprar um equipamento, eu digo, os equipamentos Epson são muito bons, tá? Tanto uma L1300 quanto uma L100,
uma dessas aqui, é a F170 e a F570. Os equipamentos são do mesmo fabricante, são muito bons. A Epson é mesmo conhecida como uma fabricante de excelência desses equipamentos. Não só esse, mas também outros equipamentos. Se você usar esse mesmo critério, você vai pensar, poxa, mas eu vou ter que comprar a tinta da Epson. Ela é tão boa em tinta quanto ela é em equipamentos. Aí eu já levanto um parêntese. Eles são fabricantes de tinta, né, que eu saiba, há poucos anos. Então, eles estão em tintas, eles estão muito atrás de outras empresas que já fazem isso há muito mais tempo, né, porque nesse caso, Jarbas, é o que eu sempre explico, não é só ter dinheiro, não é só ter estrutura, você tem que ter expertise. E eu sempre cito assim, quem tem, pode ter 500 milhões de dólares, né? Se ele for fabricar a Coca-Cola, ele vai penar, porque não tem o segredo da Coca-Cola. E tinta sublimática tem muito segredo, né? Tanto é que quem desenvolveu foram os italianos para uma empresa americana. Então eles desenvolveram. Então essa tecnologia, essa expertise, né, não é dada assim, eu quero fabricar tinta sublimática. Eu vou lá no Google, qual é a receita? Tem lá uma receita, tem lá o maquinário. Não, é tudo segredo. Eles têm esse direito de ter os processos guardados a 7 chaves, ter a matéria-prima, cada um tem uma matéria-prima própria, né? Tem os seus cuidados, tem os seus processos que são feitos, tem os maquinários que são únicos e exclusivos. Então tudo isso, gente, gera um produto final, né, muito bom, onde os chineses estão correndo atrás, né, os brasileiros estão tentando também, né, todo mundo está tentando chegar nos italianos e nos coreanos, eles que são os tops. Gente, sempre a minha opinião, tá? Do que eu conheço de mercado. Então eles estão muitos anos à frente, tanto é que eles fazem preto, que eu falei até no nosso último vídeo, que só a JTEC tem, eu até falei um erro, eu disse que eles têm 8 tipos de preto. Não, eles têm 9 tipos de preto. Tá aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tipos de preto. Então, o preto é o calcanhar de Aquiles de todo fabricante, por isso aquela coisa sempre do preto BK e do preto HDK. Os italianos estão voando à frente, os pretos deles são cada vez mais bonitos, mais intensos. Então, eles provam que chegaram numa tecnologia, né, que você não tem problema, ele flui perfeitamente, você não tem que dar muita limpeza, não tem que dar nada, o preto é lindo, maravilhoso, até com papéis que não são tão especiais. Porque o que os fabricantes fazem? O preto sendo fraco, você compensa com um papel muito bom. Mas o papel muito bom é caro. Então existe uma equação entre isso, né? Entre usar um papel muito caro e um preto não tão bom, ou um preto muito bom e um papel barato. Entendeu? Sim. Essa equação, essa explicação, pouca gente dá, pouca gente explica. Muito bem. E a questão do valor, tá? Em sequência, o valor de compra dessas, pelo menos a F170, né? A 4 é R$3.000 mais ou menos. Eu fiz uma pesquisa em torno de R$3.000. Contra menos de R$1.000 de uma L120. Qual a sua opinião? Vale a pena pagar a diferença? Eu não pagaria. Eu compraria duas L120, né? Porque ela não tem a lixeira, né? Ela usa uma tinta barata, que as coisas funcionam maravilhosamente bem. A gente explicou isso no vídeo 6 do perfil, onde a gente mostra que o cinza é cinza, o rosa é rosa, tudo perfeito. E usando pouquinho, entendeu? Usando tinta mais barato, e tudo funciona maravilhosamente bem. Não há porquê você comprar equipamento muito mais caro se o teu produto final vai ser tão bom quanto. Se você vai pagar menos por isso,
você não vai ser obrigado a comprar uma caixa de manutenção. Então, quer dizer, essa é a minha opinião, gente. Qualquer um pode dizer, esse cara tá falando besteira. Veja bem, nos meus vídeos, né, eu não sou contra ninguém entrar lá e comentar, desde que sejam educados ao mínimo, chegar lá, olha, Marcelo, eu não acho isso. Ora, que ótimo, entendeu? Não vou contra ninguém que tenha uma outra posição, né? De jeito nenhum. Mas a minha eu não compraria esse equipamento porque, primeiramente, na minha visão ele não é sublimático, na minha visão a tinta é cara, né? E nem é de tanta qualidade quanto outras tintas que existem no mercado. Então, não acabou o problema de rolete. Então, são coisas que a gente tem que pontuar, né, para ver qual decisão tomar. A minha seria de não usar, pelo menos por enquanto, comprar os equipamentos. Embora a gente tenha até uma tinta que é feita para ele e que vai custar muito menos do que os R$700 que você teria que pagar. Aí o pessoal fala, mas aí perde garantia. Eu nunca vi garantia como algo que prendesse você, de jeito nenhum. Se você usa um equipamento com a tinta correta, que vai te dar muito pouca limpeza, realmente eu não precisaria de uma garantia, mesmo porque você, quando leva para uma assistência técnica, aí entra naquela outra questão. Você não sabe o que eles vão usar, nem onde eles vão mexer. Eles podem até te devolver ela boa, né? Mas o que eles fizeram nela? Tiraram quanto da vida útil dela? Você não sabe. Você mandou para uma assistência, você tem uma garantia de alguns meses ou um ano, e isso cessa. Então você, podendo usar o seu equipamento com a tinta perfeita, preservá-lo e ainda, caso você tenha problema, usar o líquido certo de limpeza, não mexer onde não deve, isso tudo, gente, também é muito relevante, entendeu? Ok. Na realidade, a minha próxima pergunta você acabou de responder, que realmente então não seria um ótimo negócio comprar uma impressora sublimática da F-170 ou F-570. Portanto, já está respondido. Agora, e as imagens? Eu queria lembrar desse ponto. As imagens realmente são superiores, por exemplo, a de uma L1300? Porque isso seria uma grande vantagem em sublimação. Não. Para sublimação você tem um limite de DPI, tá? Você não usa papel fotográfico, você usa uma tinta sublimática com papel normal, né? Esse papel não absorve acima de 720 por 720 dpi. E uma simples L120 chega nesse 720 por 720. Então, que é muito bom. Se você tem uma imagem muito boa, com 300 dpi, e você imprime com 720 por 720 ou 360 por 720, você vai ter um produto final maravilhoso. Então, não adianta você ter uma impressora ou uma plotter com 1440 por 1440, 5.000 e tanto por 5.000 e tanto. Isso não tem a menor função com a tinta sublimática, tá? Então, não existe. Uma L1300 vai te dar o mesmo produto final do que uma impressora dessa, que custa bem mais. A resolução dela seria muito boa se você usasse a tinta corante e o papel fotográfico, papéis que realmente absorvem maior resolução. Aí tudo bem, aí a gente até entende que uma resolução maior vai ser vantagem. Na sublimação não há vantagem alguma. E o consumo de tinta delas, será que nós já temos um parâmetro para dizer se é maior ou menor? Eu imagino até que seja um pouco maior, porque veja bem, essa compensação do preto BK, por exemplo, se você tem um preto que não é tão intenso, né, você talvez tenha outras cores que também não sejam tão intensas. Então, para que você chegue nas cores satisfatórias, você vai gastar um pouco mais do cian, do magenta, do yellow e do black. Eu estou dizendo no que a gente tem de expertise, né, naquilo que a gente vê no dia a dia. Então, o perfil carregaria um pouco mais
né, do que, por exemplo, se você tivesse um preto intenso, né? Então, quanto mais fortes forem as cores, né, menos carga de tinta você precisa. Então, isso também é um fato. Eu não sei ao certo se ela vai ser mais econômica ou menos econômica, mas o que a expertise diz, né, o que a experiência dita, é que quanto mais fortes forem as cores, né, menos tinta você gasta. Isso é um fato também. Muito bem. Eu só diria o seguinte, esses dias eu tenho conversado com pessoas que têm nos assistido no Instagram. O pessoal está te chamando, né? Então, e eles falaram uma coisa que eu achei muito engraçada. O Marcelo sempre toca em detalhes que ninguém menciona, ninguém entra, tem medo de falar, e você sempre fala as coisas que você sente pela sua experiência, pela sua prática, né? Eu percebo muita coisa, né, que realmente ninguém percebe. Por quê? Porque como eu estou há muito tempo fazendo a mesma coisa, né, você acaba sabendo as histórias, né, que aconteceram lá atrás, que promoveram o dia de hoje, entendeu? Então, aí eu acabo pensando uma coisa, pensando uma outra coisa e chegando num consenso. Pô, peraí, o pessoal fala disso, mas a história não é bem assim. Então, por isso que eu pego esses detalhes, né, que eu coloco para todo mundo, que acabam sendo bastante relevantes, entendeu? Mas, volto a dizer, isso é sempre a minha opinião, né, sobre aquilo que eu vivencio dentro de fábricas, tanto em equipamentos grandes quanto com equipamentos pequenos. Funcionam basicamente da mesma maneira, tá? Equipamentos grandes me dão uma luz, né, de raciocínio até quando o assunto são os pequenos, porque existem algumas semelhanças e existem algumas discrepâncias, entendeu? Então, se o cara disser, isso é verdade para os equipamentos pequenos, eu vejo se é a mesma verdade para os equipamentos grandes que usam outra tinta, outra tecnologia, outros papéis, outras coisas todas. Então, aí eu acabo chegando mais fácil a uma nova realidade, entendeu? E aí eu dou a minha opinião baseado naquilo que eu aprendi durante 30 anos. É o que eu falo. Não sou melhor do que ninguém, mas estou desde o início da sublimação digital, né? Que, embora pouquíssima gente saiba, a sublimação não digital já existe há muitos e muitos anos. Existe tinta para silkscreen, sublimática para silkscreen e sublimática para offset. Isso há 50 anos. Então, tornou-se digital, né, a partir da ideia de uma empresa americana de patentes, né, que pegou uma mala de dinheiro e que foi nos italianos para desenvolver a tinta sublimática digital. E esse começo de tudo eu já estava trabalhando já com a tinta JTEC italiana, né, desde o iniciozinho, sabendo como é que a coisa funcionava, o que dava certo, o que dava errado, que alguns equipamentos tinham que não dava tão certo quanto outros equipamentos. Então a gente acaba sabendo que a história contada não é bem da forma que é contada. Então, se eu for aqui falar sobre história do que aconteceu lá atrás, eu vou ter que contar muita coisa, que é bem legal até, mas eu ia levar 1 hora, 2 horas, 3 horas, é bem extenso mesmo. Mas eu pego delas, né, aquilo que eu falo sobre o que nós vivemos hoje. Muito ok, bem. gente? Muito obrigado. Até o próximo vídeo.